Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. E vamos à palavra do Senhor. Eu vou estar falando nesta noite o que Deus colocou no meu coração. Isso está ardendo no meu coração. Quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Mensagem que pouco temos ouvido pregar. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Os sinais estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, e nós como igreja devemos estar atentos. Primeiro texto bíblico, Jeremias capítulo 30, versículo 7. Se o Uriel coloque no telão, se vocês puderem acompanhar no telão, vai me ajudar com a questão de tempo. Diz assim, Jeremias 30, versículo 7. Que é grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Tiago capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17, diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm. Verso 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Verso 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, repita comigo, os que ficarmos vivos, mais forte, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Muito bem, de modo algum precederemos os que já dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, repita comigo, depois nós. Maravilha. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, versos 51 e 52. Hoje é noite de nós viajarmos na Bíblia. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão ou serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos amado Deus e Pai. Senhor, estaremos neste instante transmitindo a Tua palavra. Eu dependo da Tua unção, da Sua graça. Eu dependo, Senhor, que o Teu Espírito nesta hora venha revelar aos corações aqui as verdades da Tua palavra, e que as nossas vidas possam ser alcançadas, tocadas, ó Deus, pela Tua palavra nesta noite. Assim eu oro em nome de Jesus. Podeis assentar. Se vocês, os obreiros, quiserem descer, fique à vontade. Eu vou pedir ao Uriel para passar um pequeno vídeo, e este vídeo, eu acredito que muitos de vocês assistiram, passou ontem no Jornal Nacional, passou ontem nos maiores jornais, na mídia como um todo, não só ontem no sábado, mas também na sexta-feira. O fato aconteceu-se na sexta-feira, mas a verdade ainda está sendo divulgado, ainda está sendo
falado sobre este acontecimento. Eu vou pegar este acontecimento apenas como introdução aqui da nossa palavra, e daqui a pouco eu vou estar falando sobre o arrebatamento da igreja. Pois não. Cientistas na Rússia buscam pedaços do meteorito, em que se despedaçou ontem no céu sobre a... Cientistas na Rússia buscam pedaços do meteorito, em que se despedaçou ontem no céu sobre a Sibéria. A explosão teve a força de 30 bombas atômicas e o número de feridos subiu hoje. 24 mil pessoas trabalham hoje na recuperação da região de Chelyabinsk, na Rússia. A onda de choque provocada pelo meteoro que cruzou o céu da região na manhã de sexta-feira deixou mais de 4 mil prédios sem janelas. O problema é sério porque a temperatura média no inverno tem sido de 12 graus abaixo de zero. Um fragmento do meteoro abriu um rombo no gelo sobre este lago. Vídeos amadores foram divulgados mostrando os momentos de terror vividos pela população. Primeiro, um clarão mais forte que a luz do sol, quando o objeto entrou na atmosfera. A intensidade da explosão foi equivalente a 30 vezes a da bomba atômica que arrasou Hiroshima, no Japão, na Segunda Guerra Mundial. Minutos depois, a onda de choque arrancou janelas e portas e jogou pessoas longe. Mais de 1.200 ficaram feridas. O prejuízo calculado pelas autoridades russas é de 1 bilhão de rublos, equivalente a 70 milhões de reais. Aqui nos Estados Unidos, o susto foi o bastante para um deputado federal da Comissão de Assuntos Espaciais propor a criação de um programa para proteger nosso planeta contra o impacto de corpos celestes. O problema, segundo cientistas, é que corpos como o que passou sobre a Rússia dificilmente podem ser detectados com antecedência. A NASA, a Agência Espacial Americana, descreveu o objeto como um pequeno asteroide de 15 metros de diâmetro, pesando cerca de 7.000 toneladas. Ele entrou na atmosfera a uma velocidade 40 vezes maior que a do som e não poderia ter sido visto, porque estava ofuscado contra a luz do Sol. O asteroide se desintegrou a 50 quilômetros da superfície da Terra, o que causou a luz intensa. A última vez que um fenômeno parecido foi registrado também foi sobre a Rússia, em 1908. A explosão incinerou 2.000 quilômetros quadrados de floresta, uma área maior que a cidade de São Paulo. Todos os dias, em média, 100 toneladas de corpos celestes caem do espaço. Um motorista na Califórnia fez este vídeo na madrugada de hoje. Uma estrela cadente cruzando os céus da cidade de São Francisco foi vista por milhares de pessoas. É uma loucura, diz este rapaz. Segundo os astrônomos, é um fenômeno comum. A bola de fogo resulta da desintegração do meteoro na atmosfera. O risco de alguém ser morto por um fragmento espacial, um meteorito, é ínfimo. O último caso comprovado aconteceu há mais de 80 anos. Muito bem. Vamos à palavra do Senhor. Eu vou fazer um comentário sobre o que vocês acabaram de assistir, mas antes, deixa eu falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Primeiramente, eu vou falar a Bíblia. Nós vamos fazer uma viagem, como eu disse no início há pouco, na palavra de Deus. E tudo vai ser colocado aqui no telão e vocês podem acompanhar pelo telão. Ok? Introduçãozinha aí. O Senhor, Ele ama a sua igreja e Ele tem um carinho muito especial por ela. E o carinho do Senhor pela sua igreja é porque Ele vê a sua igreja como a sua noiva. Uma noiva ataviada, uma noiva que tem que estar preparada para encontrar-se com o noivo. Pode deixar as luzes do jeito que estão, fica melhor para os irmãos olharem ali. Deixe do jeito que está, por favor. O mundo que estamos nele, sem dúvida alguma, ele há de enfrentar um período de grande tribulação. E uma tribulação, sem dúvida alguma, que nunca houve na história da humanidade. Mas o Senhor, Ele há de preservar a sua noiva, porque Ele a ama, a sua noiva. A igreja é a noiva, e Ele virá buscá-la, esta noiva. Eu espero isso, eu acredito nisso, porque a Bíblia diz isso.
Ele virá buscar essa noiva. E ele há de colocar esta noiva num lugar seguro. Se é noiva, então ele há de proteger esta noiva. João capítulo 17, 24. Mas o que é o arrebatamento? É o tema da nossa palavra nesta noite. Arrebatamento, amados, significa arrancar-se, tirar por força ou até mesmo violência. Ou seja, levar. Quando se fala de arrebatamento, fala do rapto da igreja. Algo que vai ser tirado, vai ser arrancado. E é bom dizer, e é bom afirmar, e eu afirmo nesta noite sem medo de errar. Se existe uma das promessas na Bíblia, como a Bíblia ela é um livro de promessas. Existe mais de 3.000 promessas da parte de Deus na Bíblia Sagrada. Mas entre tantas estas milhares de promessas, se existe uma promessa que nós temos visto no dia a dia, ela se cumprindo e ela sendo revelada à humanidade, é a promessa da vinda de Jesus. E o diabo sabe tanto disto, que o diabo ele tem cegado, ele tem tentado anular, ele tem tentado apagar da mente humana, levando o homem a viver uma vida voltada ao materialismo, ao pecado, esquecendo-se de que um dia Jesus virá a essa terra novamente. E a igreja será arrebatada. Então o tema nesta noite é exatamente arrebatamento, que é arrancar com força e até mesmo com violência. E isso vai acontecer. Pois bem, antes de mais nada, eu quero falar sobre existem diversas correntes teológicas acerca do arrebatamento. Decorre-se do posicionamento doutrinário assumido em relação à grande tribulação. Eu coloco uma nota. Entendemos que a grande tribulação, me acompanhe, não é o mesmo que tribulação. Tribulação diz respeito à calamidade localizada. Já a grande tribulação é um período dispensacional de males e catástrofes que afetarão o mundo inteiro. Até mesmo as estrelas, o sol, a lua, cometas, e aí vai. Até hoje, só houve um período catastrófico mundial, que foi o dilúvio. O dilúvio foi algo que aconteceu em todo o planeta Terra. A Bíblia registra tão unicamente este acontecimento como um acontecimento mundial. Letra A, pós-tribulacionista. O que vem a ser isso, pastor? É a igreja que crê que passará pela grande tribulação. Eu tenho necessidade de falar isto, porque recentemente eu ouvi pelo rádio, não vou falar de que rádio, nem que pastor, mas ele dando uma pregação, um ensinamento sobre a grande tribulação. E ele falou sobre essas linhas teológicas acerca da interpretação, acerca da grande tribulação. Que a igreja passará pela grande tribulação. São exatamente os pós-tribulacionistas, que acreditam, repito, que a igreja passará pela grande tribulação, permanecendo na terra até a segunda vinda de Cristo, ocasião aí que a igreja será arrebatada para retornar à terra logo em seguida. Esses que são pós-tribulacionistas, eles creem que, conquanto a igreja passará pela grande tribulação, não estará sujeita à ira de Deus, ou seja, rejeitam a doutrina da dispensação. Não faz distinção entre Israel e a igreja, estes que assim crê. Crê que as profecias dadas a Israel também podem se cumprir com a igreja, e que ambos não serão poupadas na angústia de Jacó, como nós lemos em Jeremias 30 e versículo 7, que ali refere à grande tribulação. Eles creem que o cumprimento das 70 semanas de Daniel 9, 24 a 27, é histórico, e negam um cumprimento futuro. Não faz distinção entre tribulação e grande tribulação. Segundo grupo, são os midi-tribulacionistas, ou os
mesotribulacionistas. Quem são estes? Essa corrente, eles creem que a igreja passará pela primeira metade das 70 semanas de Daniel, que está em Daniel, Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2, capítulo 12, verso 6 e capítulo 13, versículo 5. No período da grande tribulação, no período do acordo de paz oferecido ao mundo pelo anticristo, essa corrente defende que nem todos os crentes serão arrebatados, somente os que estiverem vigiando. Aí vem uma nota embaixo dizendo: este posicionamento significa o mesmo que defender a salvação pelas obras. Agora, o terceiro grupo, que é o que eu quero falar mais nesta noite, que são os pré-tribulacionistas, que é o que nós acreditamos. A Igreja Assembleia de Deus, da qual você é membro e do qual eu sou membro, nós aderimos a esta teologia de que nós somos pré-tribulacionistas. Mesmo que haja alguém no nosso meio que não seja, mas nós defendemos esta teologia de que nós somos pré-tribulacionistas. Então vamos lá. Método de interpretação. Nós interpretamos os textos sagrados no seu literal. Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Entenda isso, meu irmão. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, também conhecida como a ira futura, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Crer que a grande tribulação, nós cremos que a grande tribulação é a última das 70 semanas de anos de Daniel, capítulo 9, 24 a 27. Cremos que as 70 semanas estão determinadas para Israel e para a igreja do Senhor. Notas, a posição pré-tribulacionista é o único ponto de vista que permite uma interpretação literal de todas as passagens, tanto do Antigo como no Novo Testamento, sobre a grande tribulação. Somente a posição pré-tribulacional distingue claramente entre a nação de Israel e a igreja, nos exame da palavra profética. Esta é a posição teológica que nós adotamos. Por que nós adotamos? Por que nós defendemos essa posição teológica? Primeiro, a igreja não está destinada à ira. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5 e 9. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. É a Bíblia que está dizendo que nós seremos salvos. Nós seremos salvos por eles. Salvo de quê? Da grande ira de Deus que virá sobre esta terra. Segure aí, essa mensagem não é muito daquelas assim, você entendeu? Mas olha, irmão, Deus falou fortemente ao meu coração. A igreja precisa de estar alerta, e eu, como sacerdote e profeta de Deus, não quero vos enganar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, fique atento. Olha o que diz mais a palavra de Deus: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós, e como vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, é a Bíblia que está dizendo que ele há de nos livrar da ira vindoura. Mais uma referência bíblica, hoje vai ser só Bíblia. 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor e Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a grande ira. Deus não destinou a sua igreja para a grande tribulação, mas Deus nos destinou para a salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus. B. Portanto, a igreja não poderá entrar no grande dia da ira de Deus. Olha o que diz Apocalipse 6,17. Porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? C.
A possibilidade do crente escapar da tribulação é mencionada em Lucas 21:36. Quando o médico amado Lucas escreve: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, agora vem, está aí sublinhado, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Letra D. A igreja de Filadélfia foi prometido o livramento. Apocalipse 3:10. A igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Olha o que Deus promete à igreja de Filadélfia. A hora da provação que advém sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. É dispensacionalmente falando, a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Letra E. Eu vou me acelerar porque eu quero chegar no final. É uma das características da maneira divina de agir, o livrar os crentes de qualquer juízo divino, ser infligido contra o mundo, conforme ilustrados nos livros, ou nos livramentos, de Noé e Ló. 2 exemplos. Deus tirou Noé, Deus permitiu Noé padecer no dilúvio? Não, Deus livrou. Noé é o exemplo da igreja. E Ló? Deus tirou Ló e foi com força, não foi? Quase que Deus foi necessário pegar pelo braço e puxar Ló para ele sair de Sodoma. Não é mesmo? A mulher dele nem tanto. O que a mulher fez? A mulher não resistiu, olhou para trás e se tornou-se numa estátua de sal. Mas a Bíblia diz que foi necessário os anjos insistir com Ló e sua família, quase que à força tirá-los de Sodoma e Gomorra. A igreja do Senhor será raptada com força. A igreja do Senhor será arrebatada, porque é uma promessa da parte de Deus. Veja o que diz em 2 Pedro capítulo 2, versos 6 ao 9. Leio. Se reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem piamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo, que é Ló, habitando entre eles, por ver e ouvir, afligia todos os dias a sua alma justa e injusta sobre dele. Aqui eu vejo o retrato da igreja, amado. A igreja está sendo afligida. A igreja está sendo até mesmo oprimida. A igreja está sendo pressionada. O pecado está pressionando a igreja, entrando na igreja, tentando tomar a primazia na igreja. Olha, a Bíblia diz aqui que Ló estava na mesma situação, ele ouvia e afligia todos os dias sua alma. Aí continuando, também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados. Letra F. As Escrituras ensinam claramente que a igreja inteira, e não apenas uma parte dela, será arrebatada quando da vinda de Cristo para a sua igreja. Veja o que diz 1 Coríntios 5, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Veja ainda o que diz 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, aí fala nós, a respeito de mim, de você. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Com o Senhor. O Espírito Santo, na qualidade de restringidor do mal, não poderá ser retirado do mundo, a menos que a igreja, na qual habita o Espírito, for retirada ao mesmo tempo.
A grande tribulação não poderá começar enquanto essa restrição não for suspensa. O Espírito Santo, na qualidade de restringidor do mal, será tirado do mundo antes de revelar-se o iníquo que dominará o mundo durante o período da grande tribulação. Veja o que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, 6 e 8. E agora vós sabeis o que o detém para que o seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Então será revelado este iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vida. Quem será arrebatado? Segure aí. Primeiro, os que creem em Cristo. Segundo, os que ouvem a palavra e creem em Deus. Os que confessam a Jesus como o Senhor. Os que amam a sua vinda, os que são limpos de coração, os que nasceram de novo, os fiéis, os perseverantes, os que foram como Abraão, crentes como Simeão, são estes que serão arrebatados no grande dia do Senhor. Tipo da igreja que será arrebatada, igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, verso 7 até o versículo 13 diz: E o anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venha e adorem prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo, porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitem sobre a terra. Venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ficha espiritual da igreja de Filadélfia. Sabe qual é a ficha espiritual dessa igreja? Primeiro, o nome da igreja do arrebatamento é Filadélfia. Segundo, a identificação dessa igreja. A gente identifica esta igreja porque era uma igreja santa, era uma igreja verdadeira, era a igreja que tinha e que tem a chave de Davi. Terceiro, o comportamento desta igreja tem vida de santidade, abraça a verdade, tem fé e obras, segundo a verdade. Quarto, o parecer do Senhor sobre esta igreja, nenhuma repreensão. Quinto, o que acontecerá a esta igreja? Será arrebatada e encontrará o Senhor nos ares. Sexto, qual é o destino desta igreja? É os céus. Sétimo, números de membros que serão arrebatados da igreja de Filadélfia. 100% desta igreja. Oitavo, quanto ao futuro desta igreja, reinará no milênio com o Senhor, e com o Senhor estará para toda a eternidade. Quando será o arrebatamento? A resposta é eminente. Isto é, pode ocorrer, amados, daqui a poucos instantes. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, porque ele não depende do cumprimento de nenhum sinal. Não há na Bíblia profecias ou sinais proféticos para que se cumpra num período compreendido entre a igreja e o arrebatamento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer instante. A igreja cristã primitiva, ela crê na iminência do retorno do Senhor, da mesma forma que os pré-tribulacionistas creem, como nós acreditamos. Será muito rápido?
num abrir e fechar de olhos. Quando você menos perceber, aconteceu o arrebatamento. Olha o que diz Paulo em Coríntios 15, 52. Acho fantástico. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então é no momento de abrir e fechar os olhos. É algo muito rápido. Por inferência, sabemos que, primeiro, será imediatamente antes da grande tribulação, durante um tempo de tribulação. Uma série de períodos de preparação para a chegada do anticristo. Haverá uma crise mundial sem precedentes que levará as nações a desejarem, a clamarem por um líder mundial. Haverá necessidade de que seja assim, para que o mundo concorde em se submeter à liderança que será oferecida pelo anticristo. Ele se estabelecerá com uma proposta de paz mundial e que será aceita. Qual deve ser a nossa posição hoje, a igreja do Senhor? Vamos lá. Primeiro, devemos amar a vinda do Senhor. Olha o que disse Paulo escrevendo a Timóteo: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Naquele grande dia, Paulo vai estar lá, e nós também estaremos lá. Segundo, devemos esperar por ele. Filipenses 3:20. Mas a nossa pátria está onde? A nossa pátria está? Então significa que nós somos cidadãos dos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Tito 2:3. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum dom vos falte, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1:7. E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livrará da ira vindoura. Terceiro, devemos desejar ardentemente a vinda de Cristo, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Devemos orar: Maranata, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Vem, Senhor Jesus. Repita comigo: Maranata. Mais forte: Maranata. Você está dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Quinto, devemos estar preparados para este dia. Mateus 24:44. Por isso, ficai também vos apercebido, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Lucas 12:40. Estais vós também apercebido, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Sexto, devemos vigiar. 1 Tessalonicenses 5:1-2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá, como vem o ladrão de noite. Mateus 24:42-51. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebido, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para o tempo dar-lhe o sustento? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração:
meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que não espera, e numa hora de que não sabe, cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. É o inferno. Como será isso? O arcanjo soará a trombeta. Convido o Paulo Júnior, por favor, vir aqui à frente. 2. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem, porque o Senhor, o mesmo, descerá do céu, com grande brado, e a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Neste momento se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Ô irmãos, eu preciso de abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Se tem uma coisa que eu almejo, é lógico, primeiro é ver o meu Jesus, é de estar neste dia, é de ser arrebatado com Ele. Amados, mas uma das grandes vitórias é exatamente quando eu particularmente, eu ver que a morte foi tragada, a morte foi dominada, vencida pela vitória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não haverá mais morte. Se tem alguma coisa que nos entristece tanto, não é mesmo? Se tem alguma coisa que nos marca tanto nesta vida aqui, é quando a gente perde um ente querido, é quando a gente sente a ausência e a falta, mas naquele dia eu quero ter o prazer de ver a morte ser vencida, e o nome de Jesus ali, amados, e temos a certeza e a garantia que agora é só vida, 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 vida eterna, para a glória do nome de Jesus. Continuando, Isaías 25, 8. É só Bíblia, eu disse no início, olha só: aniquilará a morte para sempre, olha que coisa. Assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor disse: não haverá mais lágrimas. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Que coisa tremenda. Apocalipse 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte e o lago de fogo. Nós seremos transformados. Receberemos na hora um corpo incorruptíveis, revestidos de glória, semelhante ao que Cristo recebeu após a ressurreição. 1 Coríntios 15, 52. Repito, já lemos, mas é para ficar gravado no coração e na mente. No momento e no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que isto aqui, ó, que é corruptível, essa carne aqui, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, isso aqui, ó, mortal, se revista da imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Filipenses 3:21, que transformará o corpo da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória,
segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar a si todas as coisas. Nós seremos arrebatados nas nuvens. Iremos ao encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Também receberemos vestes celestiais. Apocalipse 19, 7 e 8. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Diferença entre o arrebatamento e a segunda vinda. Quais são as diferenças? Primeiro, o arrebatamento será em segredo. Mateus 24, 36. Cristo vem para a igreja. O arrebatamento é iminente, a qualquer tempo. O arrebatamento será antes da tribulação, da grande tribulação. O arrebatamento, Jesus vem nos ares. O arrebatamento, os santos o verão, somente os santos é que verão. O arrebatamento, os incrédulos serão deixados para trás, a vida aqui continua. Sumiu um povo, desapareceu um povo, e muito em breve vai sair essa notícia. Um povo desapareceu. A vida aqui vai continuar, mas o povo justo, santos, sumiu. Os incrédulos serão deixados. E o arrebatamento vai acontecer não só no Brasil, mas em todo o planeta. Aonde existir um santo, um justo, será arrebatado. A segunda vinda, qual é a diferença? A segunda vinda será pública. Cristo vem com a igreja, aí nós já estaremos vindo com a igreja. A segunda vinda, quando se cumpre os sinais. A segunda vinda será após a grande tribulação. Na segunda vinda, Jesus pisa no Monte das Oliveiras. Na segunda vinda, todo olho o verá. Na segunda vinda, será tempo de lamentação. Na segunda vinda, os incrédulos serão destruídos. E na segunda vinda, fisicamente, em Israel, quando Jesus pisa no monte ali, o monte é fendido ali, todo Israel estará vendo Jesus. Outros contrastes entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo. No arrebatamento, os santos encontrarão com Cristo nos ares, ao passo que na segunda vinda, Cristo retornará ao Monte das Oliveiras, ao encontro dos santos na terra. Zacarias 14, 4 e 5. Naquele dia, estarão os meus pés sobre o Monte das Oliveiras, que estão defronte de Jerusalém para o Oriente. Se o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul, e fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. No arrebatamento, o Monte das Oliveiras ficará intocado. Na segunda vinda, este monte será fendido ao meio e se formará um grande vale a leste de Jerusalém. No arrebatamento, os santos vivos serão arrebatados, ao passo que nenhum crente será arrebatado na segunda vinda de Cristo à terra. No arrebatamento, os santos serão levados para os céus. Na segunda vinda, os crentes continuarão na terra, sem qualquer arrebatamento. Após o arrebatamento, o mundo continuará sem julgamento e prosseguirá em seus caminhos pecaminosos. Na segunda vinda de Cristo, o mundo será julgado e a retidão será estabelecida. O arrebatamento da igreja é o livramento dos crentes da ira que está por vir. A segunda vinda de Cristo é o livramento daqueles que confiam em Cristo durante o tempo grande de tribulação, da ira que veio. O arrebatamento é descrito como eminente, ao passo que a segunda vinda de Cristo é precedida por sinais definidos. O arrebatamento dos santos vivos é uma doutrina revelada exclusivamente no Novo Testamento. A segunda vinda de Cristo,
com as suas ocorrências correlatas, é uma doutrina que se destaca em ambos os testamentos. O arrebatamento será invisível para os ímpios. Na segunda vinda, todo olho verá. O arrebatamento diz respeito exclusivamente aos salvos. Arrebatamento é só para os salvos. Já a segunda vinda envolve tanto os salvos quanto os perdidos. Quando do arrebatamento, Satanás não será amarrado. Já na segunda vinda, Satanás será amarrado e lançado no abismo. Não há nenhuma profecia a ser cumprida entre o tempo da igreja e o arrebatamento. Ao passo que muitos sinais terão que ser cumpridos antes da segunda vinda. A igreja é uniformemente exortada a esperar a vinda do Senhor, ao passo que os crentes que estiverem vivos durante o período da tribulação, se recomenda que aguardem sinais da volta de Cristo. Olhe para cá, coloque-se de pé, por favor. Todos de pé, por favor. Uriel, preparei. Vocês vão assistir este vídeo agora, é o fechamento desta palavra, e eu quero que você observe bem e que você receba essa palavra agora. Por favor, pode soltar ela. Ouça, por favor. Pode apagar as luzes, meus amados. A trombeta o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum lugar nas asas do universo nos encontraremos em corpo de glória. Em uma só voz a igreja dirá: tragada foi a morte pela vitória. E a igreja bradará bem alto: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, teu agrilhão? Enquanto a igreja lá do céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia geram uma teia, transformando em presa a população. O magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol. Vulnerável quanto um peixe no anzol, a terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar. No Apocalipse, no Apocalipse, quem está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No Apocalipse a terra treme, este mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida. Filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No Apocalipse a dor vai
Magma da terra superaquecido cria terremotos e acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir a camada de ozônio, expondo este planeta aos raios do sol, vulnerável quanto peixe no anzol. A terra que hoje canta vai estar mais triste, vai gemer e chorar no apocalipse. No apocalipse, que está na terra vai entrar em guerra pela própria vida. No apocalipse, a terra treme e esse mundo geme com a ferida que a igreja causou ao deixar a humanidade subdividida, filho para um lado e a mãe para o outro, sem direito ao adeus na hora da partida. No apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou um arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, e a humanidade toda estará indefesa. No apocalipse, a dor vai ser grande, a lua cor de sangue revelar tristeza, e o sol com certeza não irá brilhar, porque mais forte que o sol brilhava a igreja, e Jesus levou no arrebatamento. Agora em descontrole chora a natureza, sem o sol da terra, sem a luz do mundo, a humanidade toda estará indefesa. Mas no apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Mas no apocalipse, a igreja estará no céu, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Aquele que é fiel. Cadê a igreja do arrebatamento? Cadê a igreja que vai subir no arrebatamento? Você vai ouvir o chofar agora. Você vai ouvir o chofar. E eu já ensinei aqui que a trombeta de Deus vai tocar. E a Bíblia diz que naquele dia o chofar de Deus vai tocar. E aqueles, somente os santos é que vão ouvir o chamado. Oh, aleluia. Aleluia. Paulo Júnior vai tocar o chofar. Sarabashuramanas. Shalabashuremanda kai to the fight to the cameras. Shalamashuremanda ramana mashuremanda namas. Chamahande karabashuremanda lamanas. Rimena bashuremanda rabashuremanda rabashamya. Rerabashuremanda rabashuremanda rabashamas. Segure na mão do seu irmão aí, por favor. Que não acreditam mais, que não creem mais na vinda de Jesus, que não creem mais no arrebatamento da igreja. Amado, o que aconteceu na Rússia essa semana, aquele meteoro que caiu lá,
aquele ali é só um alerta. Só um alerta do que pode acontecer, do que vai acontecer. Mas igreja do Senhor, igreja do Senhor que reúne aqui nesta noite, Deus nos trouxe aqui exatamente para dizer a mim e a você, como igreja, como noiva, esteja ataviada, esteja pronta, prepare-se para o grande dia do Senhor. Ele virá para buscar o seu povo. Ele prometeu e Ele é fiel. E felizes são aqueles que estarão prontos, esperando quando a trombeta de Deus soar. Se tem alguém aqui nesta noite que queira fazer um concerto com o Senhor, que queira fazer um concerto com Deus, a sua aliança com Ele foi quebrada. Você que quer nesta noite fazer isso, eu te convido, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Deus está lhe dando uma oportunidade, e a oportunidade pode ser ímpar. Venha fazer um concerto com o Senhor agora. Saia do seu lugar, porque Deus está nesta noite lhe oferecendo esta oportunidade. Vem em nome de Jesus. Você que quer fazer esse concerto com Jesus. Ah, Deus, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Obrigado, Deus, por o Senhor nos reunir aqui nesta noite para revelar-nos a Tua palavra. Eu estou te aguardando. Pode vir, pode vir. Você que quer fazer este concerto com o Senhor, meu irmão, meu amigo, não importa, mas se Deus falou o seu coração, se você sentiu o toque de Deus, o toque do Espírito, venha em nome de Jesus. Não perca esta oportunidade, porque eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele está neste lugar, Ele está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou estar orando pela igreja, eu vou estar orando por todos vocês, especialmente estas vidas que aqui estão diante de Deus. Vou estar abençoando a vida de vocês, eu vou estar colocando a vida de vocês diante de Deus. Eu vou estar orando, vou estar intercedendo a Deus pela vida de vocês. Eu vou estar intercedendo pela igreja do Senhor. Estenda as tuas mãos para cá, por favor. Todos, estenda as suas mãos em direção dessas vidas aqui. Eu vou tentar descer, mas o microfone me ajuda. Eu vou orar pela vida de vocês. Deus, aqui está, Senhor, estas vidas. Pai, eu te apresento cada um destes teus filhos que aqui vem, Senhor, diante do altar do Senhor. Deus, fazendo um compromisso, uma aliança com o Senhor, renovando, Senhor. Ó Deus, fazendo um concerto contigo, ó Pai. Eu te apresento agora a vida de cada um dos teus filhos agora. Que o Senhor esteja, Pai, trazendo de volta aquilo, Senhor, que porventura o mundo, o pecado, enfim, o inimigo, Senhor,
tenha roubado e tirado da vida dos teus filhos. Eu apresento a Ti, Senhor, a vida de cada um deles, e que o Senhor esteja agora renovando a vida dos teus filhos, que o Senhor esteja abençoando de uma maneira poderosa e de uma maneira sobrenatural. Eu oro pela Tua igreja aqui, Senhor, nesta noite. Eu oro por cada um dos Teus filhos que aqui ouviram esta palavra, esta mensagem nesta noite, e que o Senhor esteja despertando o Teu povo, e que nada, Senhor, desta terra, deste mundo, venha roubar e tirar do nosso coração a esperança do arrebatamento da igreja. Oh Deus, eu oro, eu entrego aos Teus cuidados agora, e a minha oração, ó Deus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu só quero chamar a atenção dos irmãos o seguinte: chave de Davi aqui representa nada mais, nada menos do que a autoridade de Jesus, que ele tem de abrir e de fechar. A Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou irmãos, eu consigo ver essa cena, e eu consigo ver a cara do diabo, a cara de Satanás, quando a Bíblia diz que ele desceu às mais profundezas do inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno. Isso significa que Jesus tem autoridade para abrir e para fechar. É Ele que abre e é Ele que fecha. É Ele que abre e é Ele que fecha.